Nós não viemos fazer um passeio, nós não viemos... Não, nós viemos aqui para ter uma experiência fresca com Jesus. Vamos lá. Agora eles estão prontos, pastor. Pastor Wellington, quem não conhece, é meu irmão de sangue, meu irmão mais velho. Eu me converti primeiro que ele, e o Senhor me colocou na brecha pela salvação dele. E o Wellington teve um encontro com o Espírito Santo no fundo da nossa casa. Aleluia. E desde aquele dia, o Wellington nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu falo assim que o Wellington não passou pelo sistema religioso, ele já entrou logo no rio. Porque ele se converteu quando nós estávamos todos tomados de fogo. Nós estávamos orando em línguas 8 horas todo dia, jejuando, passando a noite no mato. Foi a época que ele se converteu. Ele se converteu no meio do avivamento. E Deus levantou o meu irmão, uma sabedoria de Deus. Ele tem pastoreado a igreja lá de Andradina, no interior de São Paulo, junto com meu pai, pastor Mário, minha mãe, a pastora Lucileide. E Deus tem dado uma graça para ele no ensino da palavra. E eu fiz isso propositalmente, intencionalmente. Os irmãos estavam muito duros para receber a palavra que você ia pregar. Mas agora estão molinhos, estão tudo pronto. Estão tudo com o coração contrito. Estão moídos. A terra foi arada agora, está pronta para receber a boa semente. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado. Nós te agradecemos por esse momento poderoso de adoração. Sim, Jesus. E agora nós queremos te agradecer, Deus, para que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Obrigado. Nós pedimos, Espírito Santo, que venha uma unção do teu Espírito. Venha uma unção sobre a vida do Wellington, sobre a vida da igreja. Sim, Jesus. Uma unção de ensino, um espírito de revelação. Aleluia. Venha sobre o teu servo e venha sobre a tua igreja. Amém, Jesus. Que a tua igreja receba daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz ao seu coração, amém? Glória a Deus. Como o pastor Fabrício disse, estou aqui com os irmãos de Andradina. Dá um glória a Deus. Esses irmãos aqui são obrigados a dar um glória a Deus na mensagem. Eles vão me ajudando a pregar. Abra sua Bíblia em Salmo 23. Salmo de número 23. Quem achar, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Salmo de número 23, verso de número 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Desde quando eu me converti e eu lia textos como esse, o Salmo 23, comparando com alguns outros textos das Escrituras, se levanta uma pergunta no meu coração. Porque quando nós lemos esse Salmo, o verso de número 1, nós temos um problema aqui. E existe duas situações. Ou o Senhor não é o Senhor da nossa vida, ou absolutamente de verdade nada nos falta. Mas a verdade é que muitas coisas faltam na vida de muitas pessoas. Amém? Para alguns faltam dinheiro,
para alguns faltam paz, para alguns falta amor. Mas diante desse texto eu tenho convicção de uma coisa sem nenhuma dúvida, que o Senhor é o nosso pastor de fato. Amém? Mas para que a gente entenda a revelação desse verso de número 1, é necessário não apenas fazer a leitura de uma maneira correndo, mas se aprofundar e pesquisar o que de fato está escrito por trás desse verso. E o texto hebraico original para esta palavra nada, o nome dado a ele é lo. Lo. E o verdadeiro significado aqui para esta palavra, este nome dado no hebraico lo, não é nada, e sim não. Então, quando eu entendo isso, eu refaço a leitura, eu entendo que nós temos uma tradução errada da palavra. E quando eu aplico a tradução correta e leio novamente, é completamente maravilhoso. Porque aí agora eu leio assim: o Senhor é o meu pastor, e não me faltará o Senhor. E isso muda todo o cenário da vida daquele que tem a Jesus como Senhor. Porque eu não sei como você tem caminhado com Ele, mas nós sempre ensinamos as pessoas que você nunca deve caminhar com o Senhor só por aquilo que Ele pode te dar, mas principalmente e acima de tudo, por quem Ele é na sua vida. Porque coisas possivelmente sempre vão faltar para mim e para cada um de vocês. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que uma coisa jamais vai faltar na sua vida: o Senhor. O único e verdadeiro bom pastor. Ele nunca nos faltará. E aí então eu posso ler: o Senhor é o meu pastor, não me faltará o Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A parte B do verso: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Abra sua Bíblia agora em Marcos, no Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Amém? Quem achar, dá um outro glória. Marcos capítulo 8, verso de número 1. Diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. Viu como falta?
Eles estão no meio do deserto, há 3 dias seguindo o Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Jesus está ensinando e pregando, está caminhando no meio de um deserto, uma multidão seguindo após ele, junto dos seus discípulos, e falta o que comer. Mas assim como nós, eles, neste cenário, tiveram falta de pão, porque Jesus aqui vai fazer uma multiplicação de pães e vai dar o que comer a eles. Então, assim como eles, também cada um de nós podemos em algum momento da nossa vida estar caminhando lado a lado com o Senhor em um deserto, e coisas podem vir a faltar. Contudo, que nunca falte o Senhor. Porque a falta pode até se levantar na sua vida. E não importa o lugar que você esteja, a condição que você esteja vivenciando, se Jesus estiver ao seu lado, fica tranquilo. No final, vai dar tudo certo. Porque Ele é a nossa provisão. Não são as coisas. Você entende que quando uma pessoa decide caminhar com Jesus, ele precisa se desapegar às coisas, porque as coisas são temporárias, resolve por um momento a nossa vida, mas Jesus é a nossa provisão eterna. Se você estiver ao lado dele, mesmo que seja em meio a um deserto, vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar. O Senhor é o nosso pastor e não nos faltará o Senhor. Ele supre aquilo que nos falta. Ele preenche aquilo que ainda estava vazio. Ele é a nossa suficiência. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. Eu quero te dizer algo ainda mais. Jesus não tem algo para nos dar. Ele é tudo. Jesus não tem vida para nos dar. Ele é a vida. Ele não tem amor para nos dar. Ele é o amor. Ele não tem uma provisão. Ele é a provisão. Mas eu entendo que mesmo cada um de nós, nos dias que nós estamos vivendo, como discípulos de Jesus, como igreja do Senhor, assim também como aqueles discípulos e a multidão que seguia após ele, nós temos que ser bem resolvidos nesse problema da nossa vida e tomarmos uma decisão de fato, quem vai ser o Senhor da nossa vida, a nossa provisão, e abandonarmos o restante, que serve por um tempo, por um momento, por algumas vezes. Sabe, e a gente muitas vezes acha mais fácil recorrer naquilo que já falhou, que já acabou, que já foi por um tempo, do que estar com o Senhor, que nunca falha, que sempre está ali, com os braços abertos, para nos socorrer. E uma das coisas que eu acho mais linda aqui é a segunda vez que Jesus vai multiplicar pães, amém? Ele já havia feito a primeira multiplicação. Ele está no deserto, 3 dias, diga 3 dias. E uma pergunta que eu faço, por que ele não multiplicou já no primeiro? Tem alguém aqui que precisa esperar 3 dias para ficar com fome? Naturalmente falando, dentro de uma rotina? Você precisa comer todo dia, sim ou não? Sim. Mas aqui Jesus dá a eles de comer só no 3º dia. E aí eu pergunto, por que não no primeiro? Por que não no segundo? E eu quero dizer uma coisa para você. O reino de Deus é constituído daqueles que perseveram até o fim. Porque no primeiro dia, pastor Isaías, e no segundo, aqueles que não tinham fome de fato daquele que ele tinha para dar, foram embora. Desistiram, se cansaram,
o sol escaldante do deserto. Ah, esse Jesus só fica falando sem parar. Não tem pão. Não tem pão. Vamos embora. Sabe aqueles que gostam de oba-oba? Tá no meio de uma massa e nem sabe por que tá ali? Eles já tinham ido embora. No terceiro dia, diga, no terceiro dia, só estavam aqueles que realmente estavam famintos Glória a Deus. do pão vivo que desce do céu. Não estava mais aquele que estava pela fome. Não estava mais aquele que estava pela sede. Não estava mais aquele que só estava pelo milagre. Estava aqueles famintos, sedentos. Eu estou com Jesus e não largo. Não importa se ele estender. Aquilo que a Cida falou aqui ontem à noite, a gente fala todos os cultos para os irmãos. Irmão, você tem horário para chegar no culto, ser é uma bênção. Joga o relógio fora. Na presença de Jesus não deve haver pressa. Precisa haver consciência madura do que ele está querendo falar e ensinar e entregar. Quem tem pressa não é saciado. Quem tem pressa não é suprido. Mas aqueles que perseveram, aqueles que continuam, esses recebem pão fresco que vem do céu. Alguns dias eu falei com os irmãos lá na igreja de Andradina. A igreja desses dias precisa aprender essas coisas, mudar a mentalidade. Eu sempre pergunto, por que você veio aqui hoje? Porque todo mundo veio? Para cumprir apenas um protocolo? Falar, eu vim porque senão o pastor vai lá na minha casa fazer uma visita, vai mandar um WhatsApp, por que você não foi no culto, meu camarada? Ou você veio porque você entendeu que você tem uma responsabilidade no reino? Que Deus liberou para você. E que você é a pedra viva que se encaixa na outra pedra que é o seu irmão. E entendendo essa responsabilidade, você vem, mas não vem mais com pressa de ir embora. Porque você quer ver tudo e ouvir tudo o que Jesus tem para falar e executar. O Senhor já começou a fazer. Ele não vai começar. Eu já tenho comido e bebido desde ontem, desde o momento que nós chegamos aqui. Cada palavra que o irmão joga no grupo, cada mensagem, cada louvor, eu presto atenção em tudo. Para que eu não perca nada daquilo que Jesus quer entregar e liberar para o nosso coração. Você não deve estar em um lugar porque outras pessoas estão. Mesmo que naquele lugar esteja falando de Jesus, esteja promovendo o reino de Deus. Ah, eu estou ali porque todo mundo está. Não, você está enganado, você está fora do seu lugar. Mas você deve estar porque você tem entendido o seu papel e o seu lugar no reino de Deus. Sempre quando Jesus caminhava e estava em um lugar, existia uma multidão, da multidão existia 12, dos 12 existiam 3 e dos 3 existia um, ao qual Jesus mesmo disse, esse é o discípulo amado. E eu sempre falo com os irmãos, você vai se relacionar e interagir com ele à medida do quanto você tem fome e sede. Porque da parte do Senhor não existe limite. Quem limita o poder de Deus somos nós. Quem limita aquilo que o Senhor vai fazer é a expectativa do nosso coração. Sabe a única coisa que impede do Senhor fazer sem limite? Se existir um coração apenas endurecido. Por isso que Jesus esperou por 3 dias, pregando, ensinando.
E Jesus vai percebendo. Alguns vão abandonando, ficando para trás, desiste. E quando ele vê que é o momento certo, ele opera o milagre. Talvez você veio aqui nesses dias dessa conferência e você precisa de um milagre. E Jesus está aqui pronto para operar esse milagre na sua vida. Quando chega o terceiro dia, tem uma preocupação no coração de Jesus. E a preocupação do coração de Jesus é atender aquele povo. E nós, como líderes, nós devemos entender isso. Que primeiramente vem o povo e não nós. E muitas vezes a gente quer que Jesus atenda a nós e depois o povo. Mas Ele nunca vai operar nessa articulação. Ele nos usa para atender o povo. E a preocupação de Jesus era em saciar a fome desse povo. E então Ele chama os discípulos e faz uma pergunta para eles. Irmão, eu não sei vocês, mas talvez a partir de hoje você vai prestar mais atenção nisso. Toda vez que você vê Jesus fazendo uma pergunta, preste atenção na pergunta. Porque quando Jesus abre a boca, nunca sai algo natural. Tudo que Jesus fala é sobrenatural. Então toda vez que você estiver lendo as Escrituras e Jesus fazer uma pergunta, preste atenção, que algo miraculoso vai acontecer. Porque não é qualquer homem que está fazendo essa pergunta, é Jesus. Jesus chama os seus discípulos e pergunta a eles: quantos pães vocês têm? E detalhe, antes que Jesus faça essa pergunta, eles mesmos dizem: como é possível saciar de pão uma multidão como essa no deserto? Mas Jesus faz aquilo que é impossível de ser feito pelo homem. Só não pode haver essa incredulidade a partir do nosso coração, como houve aqui nos discípulos. Porque foi os discípulos que fizeram essa pergunta antes: como é possível saciar de pão uma multidão como essa no meio do deserto? Nós precisamos aprender que as limitações da vida estão sobre nós, não no Senhor. Então, se estamos caminhando com o Senhor, por que vamos insistir em fazer perguntas como essa? Como é possível? E algumas pessoas disseram 7 pães. Quantos pães? Quantos pães? 7 pães. Preste atenção nisso. Primeiro Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E alguns deles diz 7 pães. Jesus pega os pães e faz uma coisa que muitas vezes nós deixamos de fazer. Diga o que é. Ele agradece. 7 pão é suficiente para alimentar uma multidão de 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças? Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus agradece pelos 7 e não murmura, não questiona. Essa é uma lição para a nossa vida. Você é líder e talvez você não passou por uma situação dessa, mas você possivelmente um dia vai passar. E o que você vai ensinar para aqueles que estão te seguindo? Você vai ensinar eles a agradecer pela provisão existente, ou vai se juntar a eles num poço de incredulidade e murmuração? Mas a Bíblia diz que Jesus pega os 7 pães, levanta aos céus e dá graças ao Pai.
atitude de gratidão e de generosidade pela provisão existente naquele momento. E logo em seguida, quando Jesus dá graça e vai começar a multiplicação desse recurso, Jesus pede aos discípulos para que os discípulos peçam para a multidão se assentarem todos no chão. E ali você precisa entender que existia homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos, todo tipo de pessoas. E é pedido a eles que eles se assentassem todos no chão. Ou seja, todos precisaram se estabelecer numa mesma posição, numa mesma condição. E sabe o que eu aprendo aqui? Jesus está ensinando a esse povo a ganhar uma identidade de filhos, dizendo a eles que eles têm um Pai que atende a eles, que supre a eles, mesmo em meio a um deserto. O fato deles serem sujeitos a sentarem na mesma posição significa posição de rendição, de dependência total do Pai. Pai, nós não podemos fazer nada, mas nós estamos aqui assentados para receber daquilo que o Senhor vai nos dar. E aí Jesus pega os pães, abençoa, dá graças e entrega aos discípulos. E quando os discípulos começam a distribuir, é agora que acontece a multiplicação. Observa que até o momento em que o pão chega nos discípulos, são só os 7 pães abençoados. Porque Jesus fala assim: dá vocês de comer a eles. Você está entendendo que Ele coloca algo na sua mão para você abençoar? Está vendo que uma mentalidade que estava com incredulidade agora crê? Porque Ele diz: dá a eles de comer. Eles não tinham visto uma multiplicação ainda. Eles só viam 7 pães, porém abençoados pelas mãos de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente quer primeiro ver o resultado para depois obedecer. E o resultado só aparece depois da obediência. Jesus deu o pão e disse: dai a eles de comer. E o texto é claro, que quando eles começaram a distribuir, todos comeram. E o texto é tão lindo que o texto vai dizer assim: todos comeram e se saciaram de pão. Sabe o que eu entendo aqui? Quando o Pai dá, bispo, Ele não dá só um lanchinho, é a abastância. É para você se saciar, para você carregar de sobra. Deus nunca faz coisa limitada. Deus só faz coisas expansivas. Mas só que a vontade dele é inserir você nesse negócio. Fazer você participante da glória dele. Até agora há pouco você estava perguntando como é possível. E agora você está obedecendo. Você está pegando um pedaço de 7 e dando. Aleluia. Quanto mais você dá, mais tem. É assim que funciona o reino de Deus. Mas não parece um cenário de pânico? Como vai todo mundo comer? Todo dia talvez a gente vive esse cenário, em meio às circunstâncias da nossa vida. Mas nós temos que aprender a ter uma mentalidade. O pouco que você tem é muito nas mãos dele. Quer ver como que é? Ah, eu não sei pregar. Você já começou?
Ah, eu não sei orar. Você já fez a primeira oração? Eu não tenho para ofertar. Você já decidiu no seu coração? As pessoas que mais dão é aquelas que mais entendem o princípio e o valor do reino. Não é aquela que tem demais, mas é aquela que entende que aquilo que ela tem é suficiente nas mãos dele. Toda vez que você vai receber algo de uma pessoa, de Deus, preste atenção, sempre será daquela que você menos acha que possa ser. É os incapazes que ousam acreditar em uma palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus está falando aqui, e quando Ele fala, manifesta vida. É isso que Ele está querendo ensinar para eles. E é isso que Ele está querendo ensinar para cada um de nós nessa manhã, amém? Todos comeram e se saciaram. Na mesa de Deus você não apenas come, você se banqueteia. Meu Jesus! Delícia, papai! Se você sair daqui dessa conferência e falar que não comeu, o problema não está na mesa e com Jesus. Porque tem pão suficiente para você não apenas comer, mas se saciar de Jesus. Essa é a palavra. Jesus é extraordinário. Quando termina, bispo, Jesus dá outra ordem. Diga qual é. Recolhe o que sobrou. No reino de Deus, nada pode ser desperdiçado. Meu Deus, te amo! Tu és lindo, Senhor. E o texto vai dizer que eles recolheram dos pedaços que sobraram 7 cestos. Diga, 7 cestos. Comeram, se saciaram e ainda sobrou 7 cestos cheios. Só que tem um problema aqui, pastor Leandro. Diga qual é o problema. O próprio Jesus vai chamar eles e vai falar para eles. Porque na primeira multiplicação, ele tinha 5 pães, comeram 5.000 homens e sobraram 12 cestos. Amém? Amém. Na segunda ele tinha 7 pães, comeram 4.000 homens e sobrou 7 cestos. Por que Jesus fala isso para eles? Para eles entenderem que essa matemática não fecha. Diga por quê? Porque na primeira multiplicação eu tinha menos recurso, alimentei mais pessoas e sobrou mais recurso. Tinham 5 pães, comeram 5.000 homens e sobrou 12 cestos. Agora ele tinha 7, o recurso é maior, alimentaram-se 4.000 homens, a necessidade era menor, mas sobrou apenas 7 cestos. Não. Vem aqui para o verso de número 13. Verso de número 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles, diga eles, os discípulos, se esqueceram de levar pão. Agora preste atenção numa coisa. Como que uma pessoa inserida num cenário como esse, no meio do deserto, 3 dias sem comer, vê Jesus multiplicar pão e peixe, sobra 7 cestos cheios de pão. Aí Jesus fala, vamos montar no barco e vamos fazer uma viagem missionária. Quem aqui se esqueceria de levar provisão? Então eu entendo que esse esquecimento é proposital do Espírito Santo.
Pergunte por quê? Porque Jesus queria revelar o coração desses discípulos. Porque olha o que diz no verso 13: se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Diga, um pão. O oitavo pão, pastor Isaías. Viu como Jesus revela o coração? Lembra quando ele perguntou: quantos pães vocês têm? Eles disseram, mas tinha 8. Um eles esconderam. Porque eles pensaram: não vamos dar tudo, vai que não dá certo, a gente tem um. Aí sim, eles esquecem os 7 cestos cheios de pão e fica só com um que eles esconderam. O oitavo pão. Eu quero falar com alguns líderes aqui nessa manhã e com alguns jovens também que estão começando a caminhar na fé agora. Quem anda com Deus tem que entender que o Deus que nós servimos é o Deus de tudo. Com Ele é tudo ou nada. Que é isso, cara? Deus sabia que tinha uma palavra hoje. Meu Jesus. É, jovem. Deus não te chamou para uma brincadeira gospel. Deus te chamou para uma jornada espiritual. Talvez tenha alguma coisa que você está escondendo. Jesus vai revelar isso um dia. Não esconda nada dele. Só que Ele não envergonha eles. Ele não revela no deserto, Ele revela dentro do barco. Só entre eles. Na intimidade. Aleluia. Quero profetizar sobre a vida de vocês. Nesses dias, Jesus vai fazer uma expansão do seu ministério, dos seus negócios. Levanta a mão, igreja, pelo amor de Deus. Ele vai tornar maior ainda aquilo que Ele já está fazendo na sua vida. Mas o recado que Ele está te dando, não esconde nada dele. Na hora que você precisar colocar na mesa, coloca tudo. Jesus nunca joga uma pergunta fora. Jesus nunca fala algo que vai voltar vazio. Porque as palavras dele são espírito e são vida. Apareceu o oitavo pão. Viu porque o recurso era maior, a necessidade era menor, mas também o que sobrou foi menor? Porque faltou um pão. Na primeira multiplicação, eles tinham só 5 mesmo, deram tudo. O recurso era menor, a necessidade era maior, mas também aquilo que sobrou foi maior. Então, quando Jesus perguntar para você: filho, o que você tem aí? Dá tudo, querido. Tá entendendo, pastor Leandro? Você não consegue negociar com ele. Ele sonda o seu coração, o meu coração. Se ele perguntar: o que você tem para oferecer aqui diante dessa igreja? Você tem 2 coisas para fazer: ou você não dá nada, ele não vai mexer com você. Você foi verdadeiro também. Ou você dá tudo. Que é a multiplicação, Léo. Por que ele fez isso? Eles começam a razoar entre eles. Porque Jesus fala assim: por que vocês insistem em se contaminarem com o fermento dos fariseus e de Herodes? Aí eles ficaram pensando: do que Jesus está falando? Não entenderam nada, estavam boiando na maionese. Eles achavam que Jesus estava falando do pão que eles tinham escondido. Não, ele só queria revelar. Porque o fermento dos fariseus e de Herodes significa 2 coisas: orgulho e incredulidade. Jesus estava falando: vocês têm que se livrar desse fermento e entender
que vocês estão caminhando ao lado daquele que é a provisão da vida de vocês. Se você decidir caminhar com Jesus, nunca esconda a pão dele. Pelo contrário, dê tudo. Oferta tudo. Sabe, a gente lá de Andradina vem desse cenário. Nós já vendemos moto, carro e damos na obra. Já fizemos oferta extraordinária daquilo que a gente realmente não tinha, mas Deus falou para entregar, a gente entrega. Sabe, talvez você quer viver um milagre, mas não quer ter uma nova mentalidade para alcançar o nível do milagre. E Jesus quer mudar isso no meio da igreja. Ele quer arrancar a incredulidade, o orgulho. Uma das coisas que o pastor Fabrício falou aqui agora, há pouco no começo. Você quer andar com Jesus? Quer andar com o Senhor de tudo? Tira a capa da religiosidade da sua vida. Se liberta disso. Porque é a religião que te ensina a esconder aquilo que você deve entregar para o Senhor. É o orgulho de não se submeter, de ser verdadeiro e dizer: Senhor, eu não tenho nada, mas porque você está aqui eu tenho tudo. Lembra da palavra? O Senhor é o meu e não me faltará o Senhor. Jesus estava ensinando isso para eles. Não vai faltar, seus cabeção. Por que vocês tentaram esconder o 8º pão? Vocês não entenderam que o meu plano e o meu propósito não tem a ver só com vocês, tem a ver com o povo. Porque o texto diz que Jesus se moveu de compaixão deles, por eles estarem há 3 dias sem comer nada. É um poderoso ensinamento. Acredite nisso. Jesus vai colocar coisas nas suas mãos nesses dias, para te abençoar, para te fazer de você maior ainda. Mas Ele quer que você entenda que o plano e o propósito dele vai além de você. Ele te chamou para você ser uma bênção para as nações da terra. Talvez você não sabe quanto de recurso foi gasto para ser possível essa conferência. Mas todo o recurso que foi gasto aqui não é nada concernente às vidas que estão sendo alcançadas e que serão alcançadas com o pão vivo que está descendo aqui. Não tem nada a ver com aquilo também que te ensinaram: dá 1.000 que Deus te dá 10.000. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você entender que Ele é a sua suficiência sempre. Bondade e misericórdia me seguirão só um dia? Só 10 dias? Só até acabar a conferência? Todos os dias em que eu viver na terra, bondade e misericórdia me seguem. E eu habitarei na casa do Senhor. Sabe aonde é a casa do Senhor? A igreja, aonde você foi inserido pelo Espírito Santo, para que você tivesse uma nova natureza e uma nova mentalidade a partir dessa nova natureza, para que você caminhasse ao lado do Senhor, desfrutando dele todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Você vai sair daqui tão saciado, tão completo dessa conferência. Estou profetizando agora. Eita glória! E quando você voltar lá para o estado de onde você veio, você vai dar de comer e de beber
a muitos. Você não precisa levar nem bolsa e nem alforge. Leva só o Senhor. Ele é suficiente. Quem ama Jesus não tem medo de se arriscar a entrar dentro do deserto com Ele. Quem ama Jesus não tem medo de travar batalhas no meio do vale. Porque aqueles que são escolhidos por Ele são corajosos. Deus não chama covardes. Deus não chama incrédulos para a jornada junto dele. Mas Deus chama amigos. Amigos que Ele possa revelar o coração dele. Está entendendo que você e eu não podemos nesses dias correr o risco, como esses discípulos, de andar com o Senhor sem ter consciência de fato de quem Ele é. Você não pode ler o Salmo 23 apenas lendo. Você tem que fazer com que isso entre no seu coração. O Senhor é o meu pastor, e não me faltará o Senhor. No deserto, na beira da praia, dentro do barco, do outro lado do mar, o Senhor é o meu pastor, e não me faltará o Senhor. E é por isso que Jesus olha para eles e diz: vocês não têm entendido essas coisas? Por causa do coração endurecido de vocês? Vocês não entenderam que eu sou o Senhor que provê na vida de vocês? Que eu não me esqueço, não abandono ninguém? Quantos aqui nunca sentiram uma sensação de abandono? O diabo sopra isso sobre o seu coração. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer para você: o Senhor nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Talvez quantas vezes você disse: o Senhor não está ouvindo o que eu estou orando, o Senhor não vai atender o que eu estou pedindo. Essas vozes são as vozes da vida. Mas a palavra de Jesus para você é: eu estou com você todos os dias da tua vida. Cutuca seu irmão que está aí do seu lado e diz assim: você vai vivenciar o teu milagre. Mas enquanto ele não acontecer, apenas aprenda com o Senhor. Quem é aqui vai sair disposto dessa conferência a liberar tudo para Ele? Tudo, toda a sua oração, todo o seu devocional, toda a sua fé, todos os seus recursos. Sabe, quem anda com Jesus não tem nada, tem Ele. Eu sempre ensino isso lá em Andradina. Nunca falo o meu carro, a minha casa, o meu ministério. Você não tem nada, querido. Você só tem uma coisa: o Senhor. E se Ele tem abençoado a sua vida com alguma coisa, é para você pegar isso e multiplicar na mão das pessoas. Você acredita que nós vamos viver dias que nós vamos vender o carro que nós temos para comprar 3, 4 e dar para quem não tem? Só que só vai fazer isso quem não escondeu o 8º pão. Quem acredita de verdade no Senhor. Quem está com Ele 3 dias. A conferência é 4, né? 4 dias. Você vai sair daqui uma nova pessoa.
completamente transformada. Porque é Ele que pega o novo, o velho, e faz novo. Quando João, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, ele vê a cidade descendo, vê o Senhor como lâmpada da cidade, e ele diz: ninguém mais vai chorar, não vai mais haver pranto, nem morte, nem dor, porque o Senhor renova todas as coisas. Porque as coisas velhas, diga, as coisas velhas ficaram para trás no deserto. Se você caminha do lado do Senhor, o Senhor nunca mais vai te faltar. E isso faz com que você tenha uma nova vida e se torne uma nova pessoa nele. Amém? Amém, queridos? O Senhor tem te chamado para vivenciar milagres extraordinários. Você nunca mais vai olhar para você e falar que te falta ou que aquilo que você tem não é suficiente. Porque a partir de hoje, você vai levantar aquilo que você tem para o céu e dar graças. E no momento certo, Jesus vai falar com algumas pessoas que estão aqui. E quando Ele falar, nunca se esqueça, é sobrenatural. Não é por acaso. Nunca olhe para alguma coisa que Jesus vai falar ou vai fazer e olhe para aquilo de uma forma natural. Não é. Até quando Jesus fala, é sobrenatural. Os mortos ressuscitam. As pessoas são curadas. Como o pastor Fabrício disse, os demônios saem em gritos por causa da presença do nosso pastor, do nosso Jesus, porque Ele nunca falta na nossa vida. Você tem a abastância do Senhor sobre a sua vida. Você só vai sair daqui hoje, ao final dessa conferência, com essa consciência do quanto você carrega dele, do quanto você tem sido e vai ser batizado nas coisas elementares do reino de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu tentei, mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa manhã. O Senhor é o nosso pastor e não nos faltará o Senhor. Sabe, quando você chegar na sua casa terça-feira e você levantar, não significa que as circunstâncias vão embora. Talvez elas vão estar lá e aumentado ainda. Mas ao invés de você levantar seus olhos para o céu e chorar e reclamar, você vai se lembrar dessa palavra. E vai olhar para a circunstância e falar assim: você está aqui, mas maior do que você é o meu pastor, o meu Senhor. E é Ele quem resolve e supre cada uma das minhas necessidades. É Ele quem resolve cada uma das minhas circunstâncias. Quantos creem que a segunda conferência vai ser mais extraordinária ainda do que já está sendo? Eu creio nisso. Eu creio que todos aqui têm fome de pão. Amém? E Jesus está aqui como um pão vivo, para não só fazer da gente comer desse pão, mas saciarmos desse pão. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar mais um momento.